Amada igreja, foram 5 encontros até aqui, 5 encontros onde nós nos debruçamos mais uma vez sobre a oração. No primeiro encontro nós olhamos sobre o prazer de estar com o Pai. O prazer de estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, através da oração. No segundo encontro nós vimos como experimentar a paz em meio às lutas. No outro encontro, nós vimos como ter uma oração respondida por Deus. Recentemente, olhamos para o Pai Nosso, a oração das orações. O presbítero Paulo trouxe também uma mensagem para nós sobre oração. E na semana passada, nós olhamos como a palavra de Deus nos auxilia numa vida de oração. E hoje eu quero encerrar com vocês, neste sexto e último encontro, essa série de mensagens sobre a oração. Olhando para o que eu acredito ser o maior desafio da oração. O maior desafio na prática da oração, que é a oração do silêncio. E eu quero te convidar então a meditar a partir ali de Salmo 63. A gente olhou para o Salmo 62 agora há pouco, e nós vamos olhar nesse momento para o Salmo 63, do versículo 1 ao 8º. Salmo 63, no versículo 1 ao 8º. A igreja encontrou? Salmo 63, versículo 1 ao 8º. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Até aqui, igreja. Eu acredito, igreja, que há uma manifestação maligna no mundo. Ela não se materializa mais possuindo os corpos das pessoas. Eu acredito que a estratégia do diabo hoje, ela é outra. Acredito que a pressa, a pressão e o barulho são ferramentas na mão do inimigo, que estão aí, oprimindo a gente. Sempre estamos com pressa, sempre estamos nos sentindo pressionados e estamos vivendo debaixo de muito barulho. É interessante que para o santista, quando vai chegando no final do ano, ele não quer ficar aqui na praia, ele quer ir para o campo.
E é interessante que para o paulista não quer ficar na cidade. Ele quer vir para a praia. Então, de repente, se fosse fazer um censo, de repente lá na orla da praia, iam ter mais paulistas, turistanos, do que santistas. Porque cada um desses grupos estão fugindo para algum lugar, principalmente no final do ano, quando geralmente todos estão de férias, para fugir do barulho. Nós vivemos debaixo dessas coisas. Estamos sempre ocupados. Como estamos ocupados? Seja uma pessoa que já se aposentou, ou alguém que continua trabalhando, ou alguém que começou a trabalhar, seja de que forma for, como estamos ocupados? Como de segunda a segunda, é tanta coisa na nossa cabeça, a gente sempre está ocupado. E por estarmos sempre ocupados, correndo atrás das coisas, né? Ficar em silêncio, primeira coisa, é impossível. Segunda coisa, é uma tortura. Como é difícil para nós ficarmos em silêncio. E hoje o desafio é que eu vou pregar aqui a oração do silêncio. Por isso que eu falo que é o maior desafio para nós. Porque diante de tanta pressão, diante de tanta pressa, diante de tanto barulho, diante de tanta ocupação, como é difícil para nós exercitarmos a oração do silêncio. Porque apesar de queremos fugir no final do ano do barulho, passam 5 dias a gente já está querendo voltar. Passam 5 dias a gente, tá bom, legal, foi bom ficar aqui, mas agora quero voltar para minha casa, quero voltar para minha rotina. E a minha rotina é de quê? De barulho. De barulho. Há uma sala, ela se chama Câmara Anecoica, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é da Microsoft. Ela é a sala mais silenciosa do mundo. Ela é uma câmera projetada para ela eliminar todo o som. E aí quando você entra e você fica nessa sala, nessa câmera, você consegue, olha só, você consegue ouvir os seus batimentos cardíacos. Que coisa, né, Nori? Que coisa, né? Já pensou você conseguir ouvir os seus batimentos cardíacos? Nessa pesquisa que eu fiz, fala que as pessoas não conseguem ficar muito tempo numa sala como essa. Uma porque a pessoa começa a ficar desorientada, e a outra porque vai dando uma ansiedade na pessoa. Tamanho o silêncio. Os decibéis lá são negativos, menos 24. É uma doideira, gente, é uma doideira. Eu acho, meus irmãos, que não é preciso tanto silêncio assim para deixar a gente em pânico. Eu não sei se eu já fiz essa dinâmica aqui na igreja, mas uma vez eu participei de uma dinâmica de casais, muito legal, que era o seguinte: você tinha que ficar olhando para sua esposa, para o seu marido, 4 minutos, sem parar. E não podia falar, não podia sair, não podia desviar o olhar. Tinha que ficar em silêncio. E eu tinha que ficar olhando lá para a Monize. E a Monize ficar olhando para mim. Mais torturante do que ficar olhando para os olhos, né, e ficar meio sem jeito, é o silêncio. É o silêncio. Como é difícil para nós, igreja. Como é difícil ficar em silêncio. O Richard Foster, ele vai aplicar essa dinâmica que eu estou propondo hoje para a igreja de reflexão, que é a oração do silêncio. Lá no livro dele de Disciplinas Espirituais, ele vai falar que o maior inimigo do cristão na sua vida espiritual é a pressa. E eu concordo com ele.
Eu concordo com ele, meus irmãos, porque a gente sempre está com pressa. Vai orar, é impressionante, vira a velocidade 2 do WhatsApp. E a oração é rápida. E a gente não consegue manter o foco. E tudo isso é um problema para nós. Porque as distrações faz com que a gente perca a capacidade de ouvir Deus. Porque a oração do silêncio nada mais é do que eu ficar calado, de boca fechada, para eu ouvir Deus. Como a gente consegue falar com Deus? Igreja, a gente consegue falar numa boa. A gente fala das nossas aflições, a gente fala das nossas lutas, a gente fala dos nossos sonhos, a gente apresenta as pessoas que nós mais amamos para Deus. E pronto, acabou. Essa é a nossa oração. Não ficamos em silêncio diante de Deus. E se tentamos ficar em silêncio diante de Deus, logo perdemos o foco. Logo perdemos o foco. Com a oração do silêncio, igreja, a gente está sendo desafiado a entrar em batalha espiritual. Com a oração do silêncio, nós estamos buscando uma conexão diferente com Deus. O silêncio, igreja, não é essa câmera da Microsoft. Ele não é vazio. É um espaço vazio. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles fizeram um espaço vazio. A oração do silêncio tem um espaço ali. E é um espaço de escuta. Eu vou ficar quieto, em silêncio, e eu vou esperar Deus falar comigo. Então, a oração do silêncio é uma oração de lugar e é uma oração de tempo, onde nós temos a presença da Trindade. É onde essa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vão se revelar a nós. É onde eu vou deixar de fazer, é onde eu vou deixar de reagir, e eu vou só ser, eu vou só estar, para eu descansar, para eu estar acessível ao Senhor. E assim o Espírito Santo do Senhor reorganizar o meu coração, reorganizar a minha vida. Igreja, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus reorganize a nossa vida. Nós necessitamos disso, meus irmãos. Porque a gente está com pressa, a gente está com pressão, a gente está com barulho, a gente está com todas essas coisas e dificulta a gente de estar conectado com Deus. Respeito totalmente a ciência e busco muito ela. Mas o TDAH não vai explicar tudo, meus irmãos. Tem coisas que são falta de comportamento nosso. Tem coisas que nós deixamos entrar na nossa vida e agora complicou de vez. A internet é um problemão, meus irmãos. Até eu casar eu não tinha internet em casa. Aí eu casei, fomos ter internet em casa, e nossa, como eu sou totalmente dependente dela. E você também. Todo mundo é dependente dela. Mas espera aí, e na década de 70? E na década de 80? Que não tinha essas coisas? Que não tinha WhatsApp e redes sociais? Que não tinha o extremismo direita e esquerda? E aí, como nós éramos tão livres, tão independentes, como a gente conseguia fazer as coisas naquela época? Pressa, pressão, barulho, batendo sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa cabeça, como um tic-tac. E fica difícil de focar
no Senhor. E fica difícil de reorganizar a nossa vida, e as prioridades estão invertidas, e as relações estão estremecidas, fragilizadas, e nós estamos cada vez mais frágeis. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está reorganizando o nosso coração. Foster vai comentar: se esperarmos ultrapassar as superficialidades de nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recriadores, ao mundo interior da contemplação. Se a gente deseja vencer estas coisas, nós vamos precisar sair do lugar onde nós estamos. Nós vamos precisar de uma atitude, igreja. Porque aí nós vamos ter a experiência do salmista. Olha esse Salmo 63, que belo salmo, que palavra poderosa que nós temos aqui. E ele está falando do coração dele, ele está falando da alma dele, e ele está falando de algo que ele vive. De algo que ele vive, porque o Espírito do Senhor está, cada dia que passa mais, reorganizando o coração do salmista, permitindo a ele a ter uma relação de profundidade. E eu creio que este salmista que escreve esse texto conseguia ter orações silenciosas, porque ele se deleita nas coisas celestiais. E esse é o convite de Deus para nós na oração do silêncio, a nos deleitarmos, a gente ter aqui, igreja, a experiência do salmista. Quando a gente fala que gostaríamos de ter algumas experiências da Bíblia, a gente fala: eu queria andar sobre as águas, eu queria ter visto a multiplicação de pães e peixes, eu queria ver a bola de fogo descer dos céus. Mas poucos falam: eu queria ter a experiência do salmista. Poucos falam. Poucos falam que querem ter essa experiência de se deleitar no Senhor, nas coisas celestiais. Amada igreja, a gente precisa reorganizar a vida. Tem coisas muito prazerosas, maravilhosas de se fazer na vida. Tem coisas maravilhosas para a gente provar. Mas nenhuma delas se compara à experiência do Salmo 63. E essa experiência, ela pode e ela deve ser vivida na oração do silêncio. E eu quero aqui apontar vários aspectos da oração do silêncio. A primeira questão da oração do silêncio, na verdade, é um cuidado. Por quê? Ok, consegui me concentrar. Eu desliguei o celular, eu nem coloquei modo avião, eu desliguei o celular. Eu desliguei a internet, desliguei a televisão. Ok, vamos desligar do mundo. Me desliguei. Aí começa a vir os pensamentos, eu começo a falar: não quero esse pensamento, depois eu vejo aquela receita, depois eu vejo aquele cliente que eu tenho que atender, tem que ir no mercado, mas depois eu vou lá no mercado comprar as fraldas das crianças. Não quero saber quando que é o próximo jogo do Santos, vai empatar mesmo, deixa para lá, agora eu quero focar em Deus. Começa a vir um monte de pensamento. Começa a vir os pensamentos mais aleatórios que existem. Mas você começa a fechar. E aí, vem o silêncio. O silêncio vem. E não é que do nada vem uma voz. Vem uma voz: filho amado, filha amada, que bom que você está aqui. De repente vem uma voz e fala assim: aquilo que você está pedindo,
aquela proposta é tua. Começa a vir uma voz de Deus do nada. Eu quero te dizer, essa voz não é de Deus. Essa voz é sua. Essa voz é minha. O primeiro perigo que está na oração silenciosa é que a minha emoção, o meu pedido, se disfarça da voz de Deus e se torna a revelação. O primeiro cuidado que eu preciso ter na oração do silêncio é comigo mesmo. Porque depois de conseguir jogar para lá tantas vozes, tantas coisas, ainda vai ter uma última voz para eu jogar para lá, que é a minha própria voz, imitando a voz de Deus. Igreja, vai ter dia na oração do silêncio que Deus não vai falar nada. Daqui a pouco eu vou tratar disso. Vai ter dia que Deus não vai falar nada. Você vai até pensar, ai, Deus esqueceu de mim. Vai ter dia que Deus vai falar um monte de coisas. Vai ter dia que Deus vai falar uma única palavra. Vai ter dia que Deus vai te mostrar uma situação que já aconteceu. E vai falar para você, vai lá e resolve esse problema que você criou. Mas vai ter dia que Deus não vai falar nada. Mas quando Deus falar, fala para Ele, Senhor, amanhã confirma isso aí de novo. Vou ficar em silêncio na Tua presença. Me confirma mais uma vez. Talvez você vai ter que esperar mais alguns dias para Deus novamente voltar nesse assunto e falar para você. Vai lá, faz, vai lá, é teu, vai lá, calma, que a bênção vai vir. É um cuidado que a gente vai ter que ter. Porque às vezes essa voz muito atraente, muito poderosa, arrepiante, ela vai trazer uma emoção pacífica, aquecedora, psicológica. Você vai encontrar paz, mas não vai ser a voz de Deus. Mas não vai ser a voz de Deus. Então tome cuidado. Tome cuidado na hora da oração silenciosa. Para não ouvir a sua voz, mas ouvir a voz de Deus. No versículo 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Essa questão da oração silenciosa, ela é bíblica. Ela é expressa neste versículo 1. Porque aquele que deseja, anseia, como a gente tem aqui no texto bíblico, ele vai querer ouvir a Deus. Vai querer. É essa questão que o salmista está trazendo aqui para nós, que Deus está trazendo para nós através do salmista. Deseje buscar ao Senhor. Deseje ficar em silêncio diante de Deus, porque isso é bíblico. Isso é necessário. Isso é fundamental. Isso é vital para as nossas vidas. E não há maior entrega que nós possamos dar a Deus do que não o nosso silêncio. Diante de todas essas lutas, diante de toda essa pressão, som, barulho, diante de tudo isso, algo precioso que nós temos a ofertar a Deus é o silêncio. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. Mais nós conseguimos responder em amor ao ser grandioso que é Deus e ao seu amor por nós. Os salmos, eles são cheios dessas linguagens, dessa reflexão silenciosa. Salmo 63, versículo 6.
Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Salmo 62, versículo 8. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Abrir o coração ao Senhor vai requerer de mim ficar em silêncio. Vai requerer de mim essa prática. Nós abrimos o coração para ouvir a Deus. Nós nos esvaziamos para ouvir a Deus. Nós exilamos o mundo para ouvir Deus, para Ele encher a nossa vida com o seu ser, com a sua presença, com o seu amor, com a sua vontade. É nesse momento, igreja, que nos encontramos com Deus, nos colocando nessa condição de rendidos ao Senhor. Por isso que certamente é a maior entrega, e que também nos leva à maior percepção espiritual daquilo que nós estamos enfrentando, seja dentro de nós, seja ao nosso redor, da maior percepção da presença de Deus, e da maior percepção dos desafios da minha vida hoje. As coisas ficam mais claras para nós. Então ore, peça para Deus, apresente diante de Deus seus pedidos, apresente diante de Deus a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, sua vida financeira, a vida das pessoas que você mais ama nessa vida. E depois de tudo isso, fale para o Senhor: agora, Deus, por meio do teu Filho Cristo Jesus, me leve a me silenciar diante de ti. E que agora eu possa te ouvir, Senhor. Que tenha essa transição no seu momento de oração. E agora você se apresente diante de Deus em silêncio. Porque vai ser nesse silêncio, outra coisa que eu destaco com você, nesse espaço de silêncio e de escuta, é que nós somos transformados. Nós necessitamos disso, igreja. Nós necessitamos que o Espírito Santo de Deus reordene a nossa vida, certo? Todos nós precisamos, o pastor precisa. Cada um de nós precisamos dessa reordenação. Nesse lugar de escuta e de transformação, nos encontramos com Deus, intimamente e profundamente. Não há nada mais profundo do que falar com os olhos, igreja. Não é nada mais profundo. Isso geralmente acontece mais entre esposa e marido, pais e filhos. É só um olhar. E eu não estou falando só daquele olhar de repreensão da nossa mãe ou do nosso pai. Eu estou falando um olhar. Você sabe do que eu estou falando. Só um olhar. O poder e o amor de Deus se manifestam no silêncio. Tem ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. E a gente só ouve isso porque Ele fala, porque Ele mostra. E conseguimos isso ao nos silenciarmos diante de Deus. Então eu acho fundamental, lembre-se disso, que essa oração do silêncio traz uma experiência espiritual para o centro da nossa consciência, gerando transformação. A gente vai lá para Romanos capítulo 12. Aquela transformação da mente, da vida, ela ocorre nessa questão do silêncio, de uma sensibilidade espiritual. Efésios 3,16: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. No íntimo, no profundo do seu ser, com poder por meio
do seu espírito. Isso é transformação, igreja. É algo para a gente desejar, é algo para a gente querer, é algo para nos deleitarmos. Salmo 63, na presença do Senhor. A lógica é que, ao sermos expostos ao Espírito Santo, ele vai entrar com poder sobre nós. E algo vai se manifestar diante da visitação do Espírito Santo. Lágrimas, temor, arrependimento, coragem, quebrantamento. Por quê? Porque nos calamos para ouvir a voz de Deus. Mas pois bem, pastor, ok, vou ficar em silêncio? E se Deus ficar em silêncio? Amém, igreja. Amém. Esse silêncio, ele é pedagógico. Esse silêncio nós precisamos. Esse silêncio, ele ensina a amar quem Deus é. A amar a sua vontade. A entender que seu silêncio é resposta. Que seu silêncio é um tratar de nós. É ruim, eu sei. A gente quer ter experiência com Deus. A gente quer ter visões. A gente quer ouvir a voz do Senhor. É tão bom ouvir Deus falar. É tão bom nos arrepiar diante de Deus. É tão bom, é tão bom, é tão bom. Mas às vezes o melhor é o silêncio. Deus está revelando para nós. Deus está trazendo para nós um novo tempo de oração, igreja. Eu acredito que após essa série de mensagens, cada um de nós estamos capacitados a viver um novo tempo que Deus está trazendo para nós, de adoração, de louvor, de poder, de palavra. Eu acredito nisso, igreja. Eu acredito, meus irmãos. Eu acredito que Deus está trazendo libertação para nós, de coisas desconhecidas ao nosso coração. Na verdade, não desconhecidas, mas a gente fez de conta que não estava lá. Eu creio, igreja, num tempo de descanso para as nossas almas, mas que virá apenas e tão somente com oração, com palavra. O descanso que nós necessitamos para a nossa alma está ao nosso dispor. Basta apenas uma vida sadia de oração. E aí, no silêncio, teremos o prazer de ter a experiência do salmista. O prazer de ouvir Deus. Amada igreja, quando oramos em silêncio, quando nos colocamos em silêncio, paramos de agir, paramos de reagir e aprendemos a repousar em Deus. Aprendemos a parar de falar, aprendemos a parar de trabalhar, aprendemos a parar de assistir, aprendemos a parar de agir. Silêncio, igreja. E retornamos, nos voltamos para Deus. Ansiamos pela tua presença. Ansiamos. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, Senhor. E aí a nossa carne e o espírito vão lutar. E aí nós vamos entrar numa batalha contra a pressa, contra a pressão, contra o barulho. Nós vamos entrar numa batalha, mas vamos sair de lá vitoriosos para a honra e para a glória e no nome de Jesus. Ouçamos a voz de Deus, igreja. A gente precisa ser mais disciplinado, meus irmãos. E dá. Não é algo impossível para cada um de nós. Há uma vida sem a televisão. Há uma vida sem as redes sociais. Há uma vida sem o nosso trabalho. Há uma vida sem os nossos clientes. Há uma vida.
possível para nós, possível de ser cultivada. Escolha um tempo diário de silêncio. Escolha um lugar de paz, um lugar onde você vai conseguir fazer essas coisas. Ore, apresente tudo diante de Deus, mas depois só deixe o Espírito Santo de Deus vir. Só fique em silêncio. Apenas comungue com o Senhor. E reconheça tudo que o Espírito Santo de Deus vai trazendo à tona, ali na tua cara, naquela hora, naquele tempo. Porque a oração do silêncio é reordenar a nossa vida. Eu destaco para você, meu irmão, minha irmã, que vivemos uma doença, que vivemos tempos difíceis. E quando a gente ora assim em silêncio, a gente encontra uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva de nós, uma outra perspectiva do outro, da sociedade, da igreja, da família. A gente começa a encontrar coisas, a gente começa a enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Deus vai reordenando, Deus vai organizando. E eu creio que precisamos ter uma vida reorganizada pelo Senhor. Eu creio que as nossas relações precisam ser reordenadas, reajustadas, recalibradas, consertadas. Eu creio, igreja. Por fim, eu destaco com vocês os frutos deste silêncio. Alguns já foram comentados ao longo desta mensagem. Eu destaco mais alguns. Nós vamos encontrar paz. O ser humano tem uma paz. Eu comentei isso ontem, lá na Missão Ebenezer. O ser humano tem uma paz. E a paz do ser humano, ela é pecaminosa. Vocês viram o que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Justiça foi feita. Justiça foi feita, porque olha, eles tinham lá mandatos, eles cumpriram mandatos. Eles fizeram apreensões. Eles fizeram apreensões, Catarina. Mas muita gente morreu. Policiais morreram, inocentes morreram e criminosos morreram. Essa é a paz humana. A paz humana tem guerra. Quando eu falo para você que nós vamos encontrar uma paz como fruto da oração do silêncio, estou falando de uma paz que não vem de nós, mas é uma paz que excede todo entendimento e vem de Deus. Na oração do silêncio, nós vamos encontrar direcionamento. Deus vai ser claro conosco. E Deus vai nos dirigir. Na oração do silêncio, nós vamos aprender a descansar em Deus. Na oração do silêncio, nós vamos ouvir que somos amados pelo Senhor. Que Jesus Cristo veio em favor de nós, que morreu numa cruz, que ressuscitou, e que está vivo, e que reina, e que tudo isso Ele fez por amor a nós, e agora está chamando a gente a viver em novidade de vida. De tanto ficarmos em silêncio diante de Deus, estaremos capacitados a agir com compaixão e justiça, a falar com sabedoria na presença das pessoas. Teremos palavras que edificam, teremos decisões justas, teremos ações compassivas. Ganharemos independência e autonomia das coisas que regem o tempo atual.
E por fim, aprenderemos a ouvir aos nossos irmãos. Conseguiremos ouvir o outro. Por isso que eu destaco para finalizar nosso sermão de hoje. O silêncio diante de Deus, ele não termina em nós. Isso que é grandioso. Como somos esvaziados de nós na oração do silêncio. Porque podemos ouvir Deus, podemos nos encher do Espírito Santo. E entre tantos frutos, essa experiência ela não termina em nós, mas ela transborda no nosso modo de vida. A oração do silêncio, ela molda o nosso caráter, ela renova a nossa mente, ela nos desperta para uma nova consciência espiritual. E nessa experiência com Deus, recebemos a capacidade do Espírito Santo para ensinar, para acolher, para esperar, para discernir, para amar. Então, olha só, a gente que tanto comenta, eu não sei o meu ministério, eu não sei o que eu posso fazer, a gente que tanto se desvaloriza diante do chamado de Deus, olha só tanta coisa que somos capacitados no Espírito Santo a partir do silêncio. Estamos sensíveis agora à voz de Deus e às vozes humanas. O discípulo de Cristo que exercita essa oração do silêncio, essa escuta interior, ele se torna uma presença marcante de cura, de reconciliação. Ele se torna essa ferramenta de Deus para que o seu reino, que é justiça, paz e alegria, avance sobre a vida das pessoas. Na oração do silêncio, encontramos um ato de esperança, de fé, do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro, que vem até o nosso coração, que revela os nossos pecados, que revela as coisas que nós estamos deixando para lá, que revela a necessidade do outro, que revela o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Que em nome de Jesus, igreja, a gente se coloque em silêncio na presença do Senhor. E tenhamos prazer, o prazer do salmista, que possamos ter prazer em Deus, prazer em sua presença, na sua palavra, no seu amor, na sua vontade, que possamos nos alegrar de estarmos tão somente diante de Deus, vendo o seu poder sendo manifesto na nossa frente e em nós. Que possamos ter uma vida de oração, igreja. Olhamos ao longo aí de 6 encontros para a oração, com novas perspectivas, com novas práticas, ou olhando para práticas que talvez foram esquecidas, não sei. Mas Deus está chamando a gente a nos relacionar com Ele. E hoje nós vimos, para nos relacionar com Ele, precisamos ficar em silêncio. Vamos louvar a Deus.